Mas vamos nessa toada aí de opiniões sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos 2 dias, né, com a polícia do Cláudio Castro. A gente tem o Ottoni de Paula, cara, que já teve muito, e ainda tem, né, ele é um cara da extrema-direita, se beneficiou muito com essa política da extrema-direita, né, de segurança pública e tudo mais, e agora paga de coitadinho, assim, né, de que não sabia, não é possível. Como não é possível? A extrema-direita é assim que funciona, o Ottoni de Paula. Mas o Ottoni de Paula agora, né, que parabeniza o Lula, ele tá querendo mudar, mas não sabe como, Helder, ele tá confuso. Né? Ele não larga a mão da extrema-direita, mas se aproxima da esquerda. Então, fica complicado, Ottoni. As duas coisas não funcionam, tá? São coisas, polos separados. Mas vamos ver, teve uma fala dele no Congresso Nacional e depois na rua, falando sobre o massacre que aconteceu ali nos morros da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Tá, vamos ver o Ottoni de Paula aqui falando, depois a gente tem uma opinião muito importante de um ator aí, que essa opinião é a que importa para a gente entender o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Vamos ver o pastor Ottoni de Paula aqui falando. Quem está falando aqui é pastor, e não é pastor progressista, não. Só de gente, de filho de gente da igreja. Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto, correndo em dia de operação na favela, é bandido. Preto, com chinela havaiana, sem camisa, pode ser trabalhador. Correu, é bandido. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer: que bom, matou. É porque o filho de vocês não estão lá dentro. Da esquerda. Não, aquilo ali é teatro, não vai. Esse negócio de... Os caras falando por trás, Helder. Eu vi. Isso aqui é teatro. Aquilo é teatro. Tem um pouco também, vai. O quê? Do Ottoni de Paula? De atuação, pastor. Claro, você é um ator. Cara, isso é curso do Wolf Maia na veia. O mesmo que nós fizemos e tínhamos como colega ele, lembra, né, Helder? Sim. O pastor Ottoni de Paula era um da nossa turma, né? Que a gente se formou. Exatamente. Como meu filho está o tempo todo dentro de uma comunidade, e sabe qual é o meu pânico? É que ele é preto. E ontem eu tive... Ele deu uma entrevista aqui também, né, falando sobre a chacina, né, que aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui. Eu posso repetir aqui o seu depoimento sobre essa informação que o senhor tem de inocentes que foram mortos? Baseado em que o senhor fala isso? Como deputado federal, a gente tem lá um gabinete em Brasília e eu tenho uma identidade muito grande com as igrejas evangélicas. E no nosso gabinete nós tivemos 3 telefonemas relatando de filhos de evangélicos que foram contados no meio desses criminosos. Foram contados no meio desses criminosos, como se criminosos fossem. Meninos que, na verdade, nunca portaram fuzil, nunca portaram nenhum armamento e que estão contados aí no meio desses criminosos. Daí eu subi na tribuna e fiz essa denúncia, não é? Que agora terá que ser realmente apurada pelo próprio Ministério Público, pela própria polícia. O que nós não podemos é acreditar
de que não exista inocentes no meio de uma carnificina tão grande quanto essa. É necessário uma operação como essa, com esse resultado de morte? O senhor acha que é uma operação exitosa, como fala o governador? Desastrosa. Ele talvez errou a adjetivação. Não é exitosa, é desastrosa, porque a partir do momento em que o Estado ele entra para executar, seja quem for, não é? Sem calcular esses efeitos colaterais, não é? Então, por si só, já é algo que nós precisamos simplesmente condenar. Mas, deputado, eles dizem que entraram para prender 51. O senhor está falando que entraram para executar? Eu não tenho dúvida disso. É só você calcular. Você teve mais de 150 mortes e pode ter mais de um lado, não é isso? E aqui eu não estou querendo aqui defender o crime organizado. É apenas para a gente fazer só uma rápida lembrança, só uma rápida análise. Você tem mais de 150 mortes de um lado. E você tem 4 lamentáveis mortes de 4 policiais do outro lado. Está estranho essa guerra, porque ambos os lados possuíam fuzis. E 4 policiais morrem, enquanto 150 do outro lado morrem. Ou seja, nós estamos diante de uma clara emboscada com um único objetivo: execução. Que é isso que aconteceu. Fora que a gente tem que entender também que quem ficou aqui para proteger os criminosos de alta patente foram os adolescentes, foram os jovens, não é? E que se envolveram, infelizmente, com o crime organizado. Tem um fuzil na mão, não sabe portar um fuzil, não sabe atirar, e aí tem esse resultado. Se tornam, obviamente, dentro de um confronto com a polícia, vítimas fáceis daquilo que eles mesmos procuraram, plantaram. O que nós não podemos é achar que o Estado dê à polícia, dê ao policial o direito de executar quem quer que seja. Bom, parabéns primeiro aí, né, dando os créditos para o Marcelo Auler, do Brasil 247, que fez essa entrevista com o Ottoni. A outra é lá na Câmara Federal. Agora, tudo bem, é emocionante o relato, tem a intenção de tocar no coraçãozinho de cada um de nós, mas vamos por partes. A gente tem que manter a sobriedade aqui para fazer a análise da fala do Ottoni de Paula. Não estou dizendo que ele está mentindo, tá? Via de regra, eu concordei com a maior parte do que ele disse ali. A questão não é essa, a questão é outra. A questão é que o Ottoni de Paula agora se coloca como se não fosse parte da barbárie que ele apoiou durante as últimas eleições. Isso daí não surge do nada. O bolsonarismo, ele não brota do nada. O apoio a esse tipo de política não vem no vácuo. É apoiado por gente como o Ottoni, que estava colado no Bolsonaro durante o mandato anterior inteiro. Então agora ele chora, por quê? Porque essa barbárie aconteceu com os seus. Essa barbárie chegou perto do filho dele. Aí ele começa a sentir, assim como aquela frase atribuída ao Otto Lara Rezende no filme Bonitinha, mas Ordinária, que é baseado num texto do Nelson Rodrigues, de que o mineiro só é solidário no câncer. Ou seja, só quando você sofre na pele que você se transforma em solidário. Então é difícil, né? É difícil engolir esse discurso do Ottoni, embora não seja mentira, mas é difícil de engolir, porque no ano que vem ele vai estar no palanque de alguém que vai apoiar o mesmo tipo de política. Para daqui 2, 3 anos, quando houver outra chacina, e eu não gostaria de estar dizendo isso daqui, porque vai ter outra chacina, tá? Seja por motivos eleitoreiros ou por qualquer outro tipo de motivo obscuro, ele vai estar chorando de novo na tribuna, ele vai estar visitando novamente a comunidade. Eu vi que nas comunidades, várias igrejas estão trabalhando, né, lá no Alemão e na Penha, para ajudar os familiares, porque, claro, as igrejas, em lugar que falta Estado, elas agem como se fosse uma rede de proteção. Só que são as mesmas igrejas, Beze,
que no ano que vem vão estar apoiando quem? Vão estar apoiando político que defende esse tipo de abordagem das polícias nas comunidades. Tava com 50 mandados de prisão, por que não foram lá para prender com o menor uso de letalidade possível? Né? Poderiam ter feito assim, né? Com o menor uso de letalidade possível. Eu falo isso porque eu sei que vai ter troca de tiro, o traficante vai atirar e tal. Então, a letalidade usada dessa maneira deixa no ar a impressão de que foi de caso pensado. Foi fazer um extermínio mesmo, entendeu? Isso que me deixa um pouco indignado, Beze. Na hora de apoiar o Bolsonaro, na hora de apoiar o bolsonarismo, todos esses projetos que levam a isso que a gente viu no Rio de Janeiro nessa semana, esses caras não pensam duas vezes, enquanto aquilo vai render para eles politicamente. Aí depois vem com essas lágrimas de crocodilo, porque a barbárie chegou perto de quem ele gosta, chegou perto da igreja dele. É difícil. Não tiro a razão do Ottoni, mas é difícil de você dar o braço a torcer para alguém que é também corresponsável pelo que aconteceu nessa semana no Rio. Muito bem. Deixa eu te contar sobre algo que pode ser exatamente o que você estava procurando. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e modificar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar e em 4 dias, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria quase 500 reais em 4 dias. Eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo, tá? Que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Mas Beze, eu vou fazer igual nos primeiros dias? Pode ser que não, talvez demore uma semana para dominar, mas seguindo o método completo você consegue. Só que para entender tudo, precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas é um trabalho com total liberdade de horário e lugar. Então, se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra satisfatória, clica no link da descrição desse vídeo, assista às 3 aulas do Clayson e decide. É de graça e já te mostra uma renda extra de verdade.